noite, meus irmãos. Estamos dando início aos estudos da terça-feira, hoje dia 16. O tema é Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. E o item 10, que é um comentário, uma mensagem de um espírito que se refere à caridade. E a pergunta do Livro dos Espíritos, 662. E então vamos iniciar o nosso estudo dessa noite com a prece, pedindo a Deus o amparo necessário e a proteção para que possamos, com os nossos esforços, para iniciar mais um estudo desta noite, que a espiritualidade possa nos inspirar, nos ajudar diante das nossas limitações. Que ampare a todos, Senhor Jesus, a humanidade que passa por uma provação coletiva, e que nos dê força, bom ânimo e fé, porque sabemos, Senhor Jesus, que Deus é misericordioso e Ele não nos desampara. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livre-nos, Senhor, de todos os males, porque teu poder e a glória para todos sempre. E damos início aos estudos desta noite da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. Que assim seja. Bom, como eu estava dizendo, vou passar a leitura do item 10 do capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É um capítulo que é rico e de temas. A iniciar o seu primeiro item, que é fazer o bem sem ostentação de virtude. Depois vem os infortúnios ocultos. Depois a grande parábola, o óbolo da viúva. Depois Jesus, uma mensagem de convidar os pobres e os estropiados. E muito bonita, por sinal, que está no evangelista Lucas. Depois a caridade material e moral, que é uma instruções dos espíritos. E aí, o item 9, e aí vem o nosso item, o item 10. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo, e vede agora sou feliz. Aos velhos que vos disserem: é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei: Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. A parábola, né? Dos obreiros da última hora. Que somos nós, os espíritas. As crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, farei deles homens. Também isso é caridade. Dizei outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos, quando estáis no cume da montanha. Não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que os cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus,
ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Não cai, meus irmãos, nós sabemos uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, com frequência, vós achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido, ou seja, a nossa consciência. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai este preceito, reuni-vos todos sob essa bandeira, e terás ventura e consolação. E conjugado, com o tema do Evangelho, a pergunta 662 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos: pode-se com utilidade orar por outra, seja, é útil? Tem valor orar por outra pessoa, para as pessoas que nós amamos, que estão precisando de uma oração? Olha a resposta dos Espíritos superiores. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma, ainda que a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Meus irmãos, então a mensagem desse espírito, que se intitula como espírito protetor, em Lyon, 1860, ele começa a dizer aqui para nós que existem 1000 maneiras de fazer a caridade. Podemos fazer a caridade material, que o próprio Evangelho, por esse capítulo aqui, nas instruções dos Espíritos, inicia a mensagem: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Toda a religião e toda a moral se acham encerradas nesses 2 preceitos. Então, nós devemos realizar a caridade sem orgulho, sem vaidade, procurando não humilhar aquele que recebe o benefício, procurando ajudar aquele com amor, com carinho, com humildade, porque é virtude difícil, digo eu, a humildade, que é o contrário da vaidade. Nós devemos buscar deixar se extirpar dentro do nosso coração, de uma vez por todas, esse orgulho que às vezes quer falar mais alto dentro de nós. Deixar com que o clima da humildade venha socorrer no auxílio que realizamos às pessoas que nos procuram. Se presenciarmos a queda de alguém, se presenciarmos o erro de alguém, não vamos censurar. Vamos ajudar com uma crítica construtiva, com um conselho, um amigo fraterno, para que essa pessoa não caia novamente naquele erro, não incida naquele erro novamente. Porque nós também somos imperfeitos, nós também somos criaturas necessitadas. E às vezes muitas pessoas acham, meus irmãos, que caridade é só dando coisa material, e não é. A caridade da língua que Emmanuel manda cada um vigiar, não falar mal dos outros, não criticar os outros.
olhar para dentro de nós primeiro as nossas imperfeições que nós carregamos individualmente. Então, que cada um carrega dentro de si individualmente as imperfeições, os defeitos. Essa é a verdadeira caridade, porque uma caridade, por exemplo, por pensamento, uma oração que se destina a uma pessoa que precisa, né? Feita com sentimento, com certeza essa oração vai ser ouvida, né? Porque Deus, como diz aqui o Espírito Superior, Deus usa de justiça para com todos nós. Deus não é injusto, porque Deus é sábio. Ele nos deu uma situação que se chama liberdade de agir para o bem ou de agir para o mal, que é o chamado livre-arbítrio. Nós não estamos proibidos de fazer o bem e nem proibidos de realizar o mal, mas o bem que cada um realiza, com certeza está plantando uma planta de sementes boas, né? De talentos bons. Agora possuímos também a liberdade, cada um possui, melhor dizendo, a liberdade também de errar, a liberdade também de cair no mal, no erro, porque se não orarmos e não vigiarmos, como Jesus nos pede, podemos sim, no último quilômetro da nossa caminhada aqui na Terra, por tudo a perder. Então, o livre-arbítrio, porque a consciência ela nos fala, olha, cuidado com o que você está fazendo, presta atenção, vigia seu pensamento, vigia sua conduta, porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Será que nós estamos pondo em prática o que nós falamos? Será que somos honestos? Será que somos verdadeiros, sinceros com as pessoas? Será que nós não traímos os sentimentos das pessoas? Não me refiro só no campo do ciúme, não, no campo do amor, do respeito, da consideração de um para com o outro, da verdade. Então, meus irmãos, a consciência nos alerta quando nós estamos errando. E aí, quando nós despertamos, vem o quê? O remorso, o arrependimento. Ainda bem que ainda arrependemos do nosso erro para dar tempo de consertarmos aquilo que nós praticamos. Agora, coitado daqueles que estão com a sua consciência morta, estão praticando mal, causando mal a outrem e não estão nem aí, como se tudo fosse normal. Como se isso fosse normal. Então, meus irmãos, nós devemos agir com paciência. E essa é a verdadeira bandeira que devemos carregar da beneficência. Porque a beneficência, ela traz essa alegria no coração. A beneficência faz com que a pessoa seja mais gentil, que a pessoa seja mais generosa, que a pessoa tenha mais preocupação com seu próximo e seja realmente uma pessoa, se transforme realmente numa pessoa caridosa. Porque a caridade é uma sublime palavra que sintetiza todas as virtudes e conduz os povos à felicidade. A caridade que devemos procurar é a que traz a paz no nosso coração, é a paz do dever cumprido, do contentamento da alma, o remédio, o verdadeiro remédio para as nossas aflições na nossa caminhada. Devemos sim ser bons e caridosos, porque essa é a chave dos céus. Esse é o verdadeiro patrimônio que nós vamos levar para o lado de lá quando regressarmos à pátria espiritual.
não vamos levar o nosso patrimônio material, que aliás é emprestado por Deus. Não somos donos de nada. Possuímos a posse, possuímos ali o patrimônio, mas tudo fica aqui para os herdeiros. Aí daqueles que acham que tudo que é adquirido aqui, ele vai levar para o lado de lá. Não vai. Nós sabemos que não. Nem o corpo físico vai. Fica debaixo da terra. O que nós vamos levar são as nossas virtudes, ou seja, as nossas qualidades morais. Olha a lição do infortúnio oculto dessa irmã que ia com a filha, detentora de posses, mas ia bem simples para não ser descoberta e ajudar as pessoas doentes, carentes, dando remédios, dando alimento, dando agasalhos. E a filha quer ajudar e ela então ensina a filha, aproveita e dá um ensinamento à filha. Minha filha, se você quer ajudar, então confeccione alguns casaquinhos para as crianças que estão precisando. Essa é a verdadeira caridade. Ou seja, Jesus nos traz essa lição que nos sugere a sementeira do bem oculto. É preciso lembrar que não só de pão vive o mundo. Não se alimenta a virtude somente de recursos materiais. Devemos, sim, orar por aqueles que passam por momentos difíceis, que passam por momentos de dor, seja no campo físico, seja no campo espiritual. E meus irmãos, hoje eu trouxe para ilustrar uma página de um livro muito bonito, que é a Antologia Mediúnica do Natal, e a lição chama O Natal do Apóstolo. É a lição onde o apóstolo Simão Pedro havia sido sentenciado à morte. É lógico, a gente é um pouco triste, mas o ensinamento contido nessa lição de amor, de paciência desse velho apóstolo que já atingira mais de 80 anos de idade, que foi sentenciado à crucificação e que não deixou ser crucificado porque queria ser crucificado de cabeça para baixo, que não tinha o direito, como Cristo, não se achava no direito de ser crucificado igual o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então, silenciosamente, caminhando para o suplício, várias criaturas, seguidores, irmãos do Evangelho, né, como eram chamados, seguidores do Evangelho, o seguiam tristes, chorando, para ver aquela situação, né, de Simão ser condenado à morte. E ele ia calmamente, sem se atordoar com os impropérios, que aí sim, eu peço licença aos irmãos para ler, para não fugir, né? Essa lição muito bonita. E quando ele então corteja adentro, pessoas, mulheres e crianças beijando em sinal respeitoso as suas mãos, o pretoriano Sertório Aniceto, que era o chefe daquela legião de romanos, de soldados romanos, destacado na expedição, não poupava o sarcasmo a Simão Pedro. Ou seja, ele queria quebrar aquele clima de respeito, de consideração, de reconhecimento daquele apóstolo do Senhor que cumpriu a sua missão na terra, que dirigiu a primeira casa de assistência à humanidade, que foi a Casa do Caminho, e que, infelizmente, estava ouvindo desse irmão impropérios, coisas pesadas, como judeu sujo, lixo humano. E nós sabemos que o nosso irmão está equivocado, altamente equivocado, porque ele estava sim, o grande apóstolo de Jesus, a rocha viva da fé, onde
demonstrou esses anos todos com a sua maturidade, cumprindo a sua missão de conduzir o cristianismo como conduziu em nome do Senhor. E ele, Simão, sereno, tranquilo, calmo, lembrando o antigo pescador, né, de Cafarnaum, lembrando dos momentos valorosos com o Mestre, lembrando do lago de Genezaré, das multidões perto de Betsaida, nas romanzeiras, ou seja, nos pés de Romã e Dalmanuta, nas quintas frutescentes de Magdala e dos vinhedos de Cafarnaum. Atingido o local de suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram, e como se estivesse hipnotizado pela ideia de reencontro com o Mestre Jesus. Ele já estava ali, né, mais ligado ao mundo espiritual do que ali aquele momento de suplício, né? Porque a espiritualidade, imaginam a legião de espíritos superiores que estavam já ali aguardando o desenlace ou o desencarne de Simão Pedro. Inclusive, o próprio Mestre Jesus, o nosso Senhor, com certeza iria encontrar com ele. Mas vamos dar seguimento aqui à lição, prosseguimento à lição. Aí eu pergunto, meus irmãos e minhas irmãs, depois de tanto impropério do nosso irmão pretoriano de Roma, coitado, totalmente cego, né, em proferir aquelas palavras, aqueles impropérios ao velho apóstolo, eu pergunto, será que se fosse com um de nós, reagiríamos com silêncio e paciência do apóstolo? Será? Logicamente que não. Ali é o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, governador espiritual da terra. Nós, tadinho de nós, espíritos imperfeitos, pecadores, evidentemente, procurando melhorar, procurando adquirir virtudes, é claro, nós ainda temos que caminhar muitas encarnações ainda para chegar a essa evolução, com certeza, digo eu, respondo por mim, né? Então, não sentiu nem os pregos prendendo seus pés, aprisionando seus pés e seus braços. Ele então estava ali sofrendo, sangrando, né? Sofrendo aquele martírio. E Aniceto Sertório então verificou que estava demorando, né? Estava passando horas e horas e Simão Pedro ali agonizante, mas ainda vivo. Ele não tirava o olho de Simão, em um momento algum. Então ele pega um calhau de pedra e joga na cabeça de Pedro, de Simão Pedro. E ainda profere mais um impropério, morre bruxo. Meu Deus. Nossa Senhora. Esse moço não sabe o que fala. Nossa Senhora, você está doido. Apóstolo do Senhor. Uma criatura altamente evoluída. Vocês acham que o apóstolo gritou, xingou o Sertório Aniceto? Não. O apóstolo observou que o sangue esguichava, ou seja, abriu uma fenda bem grande na sua cabeça, que aqui é uma região muito sensível, qualquer corte sai muito sangue, né? Nós sabemos disso. Mas sem qualquer reação, rendeu-se a invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Então ali ele começou realmente a desalgemar-se do corpo físico, né? Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião se sentiu desalgemar-se do corpo físico. Identificou-se ele em espírito, livre e eufórico, ao pé dos seus próprios despósitos. Então ali, definitivamente, ocorreu o seu desencarne. E alheio à algazarra em torno, né, as pessoas, oh meu Deus, morreu lamentando,
contemplou o firmamento onde os astros se inflamavam, como se os dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa nos céus. Espantado, observou que um homem descia do alto, de muita luz. Era o Messias redivivo. Tomou-o nos braços. Ele quis ajoelhar-se e beijar o chão que ele pisava. Mas o mestre o puxou, aconchegando ao seu coração, como se transportasse uma frágil criança. Por várias semanas, ele se dirigiu com Pedro para uma instância de luz que o Cristo lhe reservara. Passou algumas semanas, o celeste companheiro, nosso Senhor Jesus Cristo, anuncia a Pedro: Pedro, precisamos nos separar novamente. Eu preciso me ausentar, Pedro. Mas você fica aí, descansando o tempo que você precisar. E Pedro então pergunta: Senhor, onde vas? Jesus, indicando escuro recanto de vastidão em que se adivinhava a residência dos homens, ou seja, o nosso planeta Terra, informou com serenidade: Pedro. Meus irmãos, essa frase até me emociona, sério mesmo. Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, eu também vou. Demandaram juntos quadros de ação, em que Jaz evidenciasse o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério de uma via chamada Via Ápia. Essa Via Ápia foi a primeira estrada da antiga Roma, construída 312 anos antes de Cristo. E foi dado esse nome porque o romano Apio Cláudio Cego iniciou sua construção. Então por isso que chama-se Via Ápia. Isso é só a título de informação. E, meus irmãos, mergulhado na sombra noturna, a multidão que estava ali no local cantava glorificando o nome do Senhor, porque afinal era Natal, onde a gente comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus, Então, ele começou a emocionar Pedro, a chorar de alegria, falando que anelava ser bom, que aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Jesus aproximou-se nesse ínterim e disse-lhe ao ouvido dele: Pedro, tem alguém precisando da sua presença. O apóstolo voltou-se admirado, enxergando uma pequena comunidade, um homem triste, carregando nos braços um pequeno agonizante, uma criança. Era ele, Sertório Aniceto, aquele mesmo que jogou o calhau na cabeça dele para acelerar a sua morte, que disse aqueles impropérios em relação a ele. Ele não era mais pretoriano e rogava-lhe mentalmente perdão, porque ele estava amargamente remorciado por tudo que ele fez, e que ele tivesse piedade, que compadecesse do seu filhinho que estava doente, ardendo de febre, entre a vida e a morte. O antigo pescador emocionou, mas não hesitou. Depois de passar a mão na frente suarenta da criança, porque estava ardendo de febre, afagou ela, impondo-lhe as mãos. Como a gente dá o passo, meus irmãos? Colocou as mãos sobre a sua cabeça. E ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras, intangíveis, o menino acordou, despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai, a afeição da ave assustada que torna a segurança do ninho. Aniceto Sertório, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo. Em lágrimas de júbilo.
meus irmãos, em lágrimas de júbilo. Desculpa, meus irmãos, já emocionei aqui um pouquinho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César, começava uma nova vida. Para Simão Pedro, o serviço continuou. Meus irmãos, essa página de estudo nos mostra como é importante a oração sentida, a oração mostrando o arrependimento. E quando nós desejamos realmente mudar de vida, procurarmos sermos criaturas melhores, criaturas pautando no bem na nossa vida, procurando sermos mais justos, criticar menos, ouvir mais e falar menos, e acima de tudo, fazer a caridade que começa com a língua, com esse pedaço de carne que fica dentro da boca. Aí certamente nós estamos nos renovando, nós estamos evoluindo espiritualmente falando. É isso que o Cristo nos pede. Evolução espiritual. Ele pede, nos suscita a essa mudança interior, de dentro para fora, que é do campo do sentimento, que é de buscar ajudar sem exigir homenagens ou tributos de gratidão, ajudar em silêncio. Essa é a verdadeira caridade, e essa caridade começa dentro de casa. E por isso, meus irmãos, quero agradecer de coração esta oportunidade de mais uma vez podermos juntos estudar os ensinos de Jesus, o Evangelho, que é o farol, que é a luz que ilumina o nosso caminho de dificuldades e de provações. Que Jesus abençoe a todos, ampare a todos, e muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Fiquem com Deus. Vou passar a palavra para o Lucas para dar continuidade ao tema de hoje, desta noite. Fiquem com Deus.